sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de YouTube. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas que na minha opinião tem que ser falado, que é a ansiedade. Eu sofro de ansiedade e eu acredito que muita gente sofre e eu hoje venho-vos falar um bocadinho disso. Eu pedi a duas meninas que estão a tirar Psicologia para participarem neste vídeo, elas vão participar indiretamente. Cada uma delas fez um texto e eu gostaria de começar por ler um dos textos delas. E eu sei que agora com este confinamento, com este vírus, é tudo assim uma situação que nós não controlamos e a ansiedade está ao rubro, por isso eu espero do fundo do meu coração que este vídeo possa ajudar pelo menos uma pessoa, porque se ajudar uma pessoa já fico inteiramente feliz, já fico de coração cheinho, porque a minha intenção com este vídeo é ajudar-vos, é ajudar-vos também a perceber que vocês não estão sozinhos e que toda a gente tem ansiedade, uns piores que outros, mas que não é o fim do mundo e que há solução para nós controlarmos a ansiedade. Então, eu vou começar por ler o texto da Bia. A Bia está a tirar o curso de Psicologia, já está em estágio e o texto dela chama-se Ansiedade, Pandemia e Soluções. A ansiedade é uma emoção normal que todas as pessoas já experienciaram no seu dia-a-dia e pode ser benéfica, pois desempenha uma função muito importante de nos proteger contra uma situação de perigo. No entanto, deixa de ser útil e saudável quando aparece de forma excessiva e persistente e ultrapassa o período que seria considerado normal, até 6 meses, passando a ser chamada de ansiedade patológica. Esta ansiedade é caracterizada por preocupações excessivas e angustiantes, que são desproporcionais em relação ao perigo real, que pode até nem existir, e interfere com as nossas atividades diárias e muitas vezes com o nosso sono. Uma pessoa que sofre de ansiedade pode sentir constantemente que há alguma coisa de mal que vai acontecer e pode ser tão desconfortável que a leva a evitar uma série de situações. Há um conjunto de sintomas físicos que são experienciados pelos sujeitos, como tensão muscular, inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, aumento do batimento cardíaco, etc. Estes são os sintomas mais comuns, mas é importante terem atenção que podem existir outros e que estes variam de pessoa para pessoa e têm diferentes níveis de intensidade. A pandemia da Covid-19 gerou uma grande mudança no cotidiano e colocou-nos numa realidade nunca antes vivida. Esta mudança teve um forte impacto na saúde mental e são vários os estudos que evidenciam uma elevação dos níveis de ansiedade da população geral. Numa situação destas, é bastante comum as pessoas adotarem mecanismos de autoproteção e proteção dos familiares, por medo de contrair a doença, o que pode levar a uma frustração acompanhada de medo, ansiedade e angústia. A exposição e o uso frequente das redes sociais é um dos fatores que pode aumentar os níveis de ansiedade e problemas psicossociais, pois as pessoas estão expostas a imensas notícias sobre a doença e a informação incorreta. Este é um período gerador de imensa confusão, raiva e sofrimento, seja causado pelo isolamento social, pelo medo da severidade da doença, pelo impacto económico e financeiro nas famílias ou até mesmo pelo medo da vida. É muito importante cuidarmos da nossa saúde mental, especialmente nesta altura difícil. Se a ansiedade ocupa grande parte do teu tempo e interfere com as tuas rotinas diárias, é fundamental procurares ajuda terapêutica. Existem também estratégias que podem ser adotadas e ajudam a aliviar a ansiedade e a controlar os pensamentos. Como fazer exercício físico, é muito importante mover o corpo, pois transmite uma sensação de bem-estar e ajuda a relaxar. Respiração diafragmática consiste em respirar pelo diafragma, que ajuda a abrandar a respiração e a acalmar. Concentrar no momento presente. Identificar os pensamentos que estão a causar desconforto e focar em pensamentos alternativos e mais realistas. Yoga. Combina técnicas de respiração e movimento físico. Aromaterapia, como a lavanda, camomila, etc. Mastigar algo também é uma boa técnica num episódio de ansiedade ou pânico, pois quando estamos a comer, informamos o cérebro que não estamos numa situação de perigo.
este foi o texto da Bia. Obrigada, Bia, por teres participado e por nos teres feito este textinho que nos ajuda a perceber muitas coisas, inclusive o que é a ansiedade, como lidar com ela nesta altura, não é? E também fazer-nos perceber um bocadinho porque é que nos sentimos assim. Então, eu agora vou-vos contar um bocadinho a minha história com a ansiedade, porque eu não tive ansiedade de um dia para o outro. E esta história começa no verão de 2019. 2019 foi um ano muito difícil para mim a todos os níveis. No verão de 2019 eu perdi 3 familiares. Perdi um no final de maio, perdi um em julho e perdi outro em agosto. Alguns mais próximos que outros, mas foi sem dúvida uma altura da minha vida que foi horrível, ter que passar por tantos lutos, ter que gerir tantas emoções más e foi péssimo. Foi nessa altura que eu procurei ajuda terapêutica, procurei o aconselhamento de uma psicóloga e a ajuda dela, e ela acompanhava-me todas as semanas até há um ano atrás, mais ou menos. E sem dúvida que pedir ajuda e falar com uma psicóloga foi sem dúvida a melhor maneira para eu ultrapassar uma fase tão negra. Eu na altura fiquei deprimida, tive uma depressão, mas, para quem não sabe, a depressão e a ansiedade andam de mãos muito juntas. E depois de eu ter ultrapassado essa fase tão negra da minha vida, eu fiquei com ansiedade. Passou a depressão, passaram aqueles sentimentos ruins a toda a hora, aquela tristeza contínua, e a ansiedade ficou. A ansiedade tem-me acompanhado desde então, algumas vezes melhor, outras vezes pior, e sem dúvida que este confinamento está a dar comigo em louca, não é mesmo? No confinamento do ano passado, eu passei o confinamento bastante bem. Foi nessa altura até que eu deixei de ser acompanhada por uma psicóloga, porque não sentia mesmo necessidade de ajuda. Eu sentia-me bem, estava bem, não tinha ansiedade, sentia-me bem e na minha cabeça não fazia sentido continuar a ser acompanhada porque eu não precisava de mais ajuda. Não me arrependo de ter terminado o meu acompanhamento com a psicóloga, mas eu aconselho a toda a gente, e a minha psicóloga deu-me tantos conselhos que na minha cabecinha, quando eu tenho um ataque de pânico, quando eu tenho ansiedade, é a voz dela que eu ouço. E sempre que eu não me sinto bem, eu lembro-me de todos os conselhos que ela me dava e todos os conselhos que ela me deu, e eu ponho-os todos em prática. Eu tenho 10 coisas que eu gosto de fazer quando tenho ansiedade, e eu vou-vos dizer quais são, porque pode ser que também vos ajude se vocês nunca experimentaram. Como é que se diz? Eu desafio-vos a experimentar umas destas coisas, pode ser que resulte com vocês. Então, para vocês, por exemplo, quando estão muito ansiosos, quando se sentem assim mais em baixo, mais ansiosos, mais inquietos, convém que vocês façam uma atividade que seja mindfulness, ou seja, que vos faça esquecer completamente o mundo em que vivem e que vocês estejam apenas e só concentrados naquela coisa. Porque quando vocês não estão concentrados na vossa ansiedade e estão concentrados noutra atividade, vão despistar, por assim dizer, o vosso cérebro e vão-vos dar tipo uma break. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é treinar. Isso inclui pilates, treinar, tipo, fazer musculação, fazer um treino intensivo e fazer pilates, adoro. Sinto que é um momento em que eu não penso em mais nada, que estou ali a treinar e acabou-se. Outra coisa que eu também gosto de fazer, mas que requer um bocadinho mais de treino, é meditação. Que lá está, como a Bia referiu no texto, é aquela respiração diafragmática. Isso ajuda-me muito. Se vocês não quiserem meditar, experimentem começar por fazer respirações lentas, profundas, diafragmáticas e concentrarem-se na vossa respiração. Essa é uma das coisas que eu uso para me acalmar quando estou a ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico. Maquilhar-me, sem dúvida que sentar-me aqui onde eu estou e maquilhar-me me leva para outro sítio e me faz sentir bem, me faz sentir leve, me faz sentir criativa e
não sei, sinto-me muito bem quando me maquilho e essa é uma das razões pelas quais eu faço diretos agora no confinamento, porque sinto que é um momento só meu e vosso e estamos ali a conviver e não há vírus, não há pandemia, não há nada. Outra coisa é ouvir música, caminhar, cozinhar e outra coisa que eu também uso muito é um mantra. Eu tenho um mantra que uso desde 2018. Eu já usava este mantra antes de sofrer de depressão e começar a sofrer de ansiedade também. Que é, eu comecei a usar este mantra quando fui para a Inglaterra e no início eu estava com muito medo, estava muito insegura naquela altura. E então eu arranjei um mantra que é: está tudo bem, vai tudo correr bem. E quando eu estou assim numa situação mais de pânico, quando estou assim muito mais coisa, por exemplo, tenho um trabalho daqui a um mês para entregar e eu já estou em pânico. Respiro fundo e digo várias vezes para mim: está tudo bem, vai correr tudo bem, está tudo bem, vai correr tudo bem. E eu sinto-me que concentrar-me nessas palavras e perceber o significado delas me faz realmente acalmar. Por isso, arranjem um mantra que resulte para vocês, porque sem dúvida que este já me acompanhou em muitas situações difíceis e resulta para mim. Outra coisa que eu uso a meu favor e que pode parecer um bocadinho fútil, para umas pessoas pode resultar, para outras não, como todas as outras coisas que eu já vos disse até agora, é fazer massagens de relaxamento. Porquê? Porque eu adoro fazer massagens de relaxamento porque quando eu faço massagens, essas massagens, é um momento só meu, é um momento de autocuidado, é um momento que eu estou ali a relaxar o corpo e aproveito e ou medito, ao mesmo tempo que me estou a fazer a massagem, gosto de meditar, tipo fazer aquelas respirações profundas, limpar a mente, ou organizo a minha cabeça. Tipo, estou ali deitada a relaxar e estou tipo a simplificar as coisas que estão na minha cabeça e a dizer o meu mantra ao mesmo tempo: está tudo bem, vai correr tudo bem. E é uma coisa que sem dúvida resulta muito bem comigo. Outra coisa que eu gosto são chás. Existem chás calmantes, como vocês devem saber, camomila, Lúcia Lima, esses chás calmantes. Eu gosto muito de beber chás assim, principalmente quando acordo naqueles dias mais inquieta, que não dormi muito bem ou que sei que estou assim um bocadinho preocupada, assim muito ansiosa. Eu gosto de beber chá e eu gosto de beber uma garrafa destas por dia e nos dias em que eu acordo mais ansiosa eu gosto de fazer um chá calmante e passar o dia todo a beber este chá porque ajuda-me a estar mais serena e a controlar as emoções. O mínimo que seja ajuda. A última coisa é escrever. E quando eu digo escrever é quando uma pessoa está assim mais em baixo, mais preocupada, mais ansiosa. Eu tenho muita dificuldade em falar com as pessoas, em chegar à beira das pessoas e contar-lhes como é que eu estou, porque é que eu estou assim. Eu tenho muita dificuldade, eu fecho muito em mim e a solução que eu tenho é escrever, passar tudo para o papel, tudo o que vai na minha cabeça, ler aquilo e simplificar as coisas. Uma maneira que eu arranjei de simplificar as coisas é tipo fazer esquemas. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Quando eu fui para a Inglaterra, eu tinha que ir no verão passado, mas não cheguei a ir, mas havia um problema por causa do contrato, havia um problema por causa do Covid. Então, na última consulta que eu tive com a minha psicóloga, ela mandou-me fazer um esquema e dizer: se o contrato ficar resolvido, posso ir para a Inglaterra. Se o contrato não ficar resolvido, tenho que resolver. Estão a perceber? Tipo, simplificar. Se acontecer isto, o que é que eu faço a seguir? Se acontecer aquilo, o que é que eu faço a seguir? Que é para me dar uma certa tranquilidade, para me dar assim uma certa estabilidade, para conseguir controlar as coisas. Porque não controlar as coisas causa muita ansiedade e não controlar esta pandemia causa muita ansiedade. Pronto, estas foram as 10 coisinhas que eu uso a meu favor para controlar a ansiedade e o pânico. E eu agora vou responder a umas perguntinhas que vocês fizeram no meu Instagram. Eu penso que com isto eu já respondi algumas, mas bora lá. A primeira foi como controlar, foi a Joana. Como controlar, eu já vos dei 10 coisas que me ajudam a controlar. Como evitar os pensamentos que nos levam à ansiedade. Eu acho que escrever
é a melhor forma para mim, porque consigo de certa forma descomplexar as coisas e torná-las mais simples, para não me causarem ansiedade, por isso eu diria que é escrever. A Bia perguntou, consideras mais importante o psicólogo ou o psiquiatra? Assim, eu considero os dois importantes, mas até hoje só precisei de um psicólogo, mas é óbvio que tanto o psicólogo como o psiquiatra são muito importantes. A Bia também disse, já experimentaste a técnica de utilizar os 5 sentidos para ajudar com a ansiedade? Exemplo, sentir um cheiro, ouvir um som, observar algo que transmita calma. Não, nunca usei esta técnica dos 5 sentidos, mas eu já ouvi falar nela, que é quando nós estamos a ter um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico, olharmos à nossa volta e procurarmos um cheiro, um sabor, um som e uma coisa para tocar. Porque nós estamos a concentrar nos nossos sentidos e estamos a despistar, por assim dizer, a nossa ansiedade. Eu nunca utilizei, mas quero experimentar sim. Deus queira que não tão cedo, porque não quero ter um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico tão cedo. Mas, se me lembrar, irei experimentar ver se resulta comigo. Tens pessoas próximas de ti que sofrem do mesmo? Sim, tenho. Não muitas, mas tenho. O que costumas fazer quando tens um episódio de ansiedade? Já disse. Normalmente é respirações diafragmáticas, o meu mantra, escrever, caminhar, ouvir música, essas coisas. Como é que tentas controlar quando estás em momentos de ansiedade mais alta? Exato. É a mesma pergunta. Respirações diafragmáticas, o meu mantra. É essencialmente isso, as respirações diafragmáticas e o mantra, porque são coisas que eu consigo fazer no momento. Depois, se calhar, é que eu vou meditar, é que eu vou escrever, é que eu vou fazer o resto. Prontos, malta. Estas foram as perguntas, não foram muitas, mas obrigada a quem fez as perguntas. E eu agora quero terminar este vídeo com o texto que a Viviana fez. Ela também está a tirar o curso de Psicologia e foi a outra menina que vai colaborar com este vídeo. Então, vou começar. Uma perturbação de ansiedade é expressa um estado de ativação excessiva caracterizado por preocupação, incerteza e medo. Esta preocupação é proporcionalmente superior ao que seria esperado face à ameaça. A ansiedade funciona muito à base da preocupação. Se eu me preocupar, eu consigo controlar melhor as coisas que me podem acontecer. Algumas características mais específicas. Inquietação ou sensação de estar constantemente na borda, fadiga fácil e constante, dificuldade de concentração ou sensação de mente vazia, irritabilidade, tensão muscular, distúrbio de sono. É uma doença que causa sofrimento prejudicial ao funcionamento do dia-a-dia. É uma perturbação relacionada com a depressão, andando as duas muitas vezes juntas, como eu vos disse. Neste momento, perante a fase pandémica com que nos deparamos, é natural pessoas mais propícias a desenvolver perturbação de ansiedade estarem a passar pelas mesmas. Estão presentes vários fatores despoletadores de ansiedade. O medo de apanhar o vírus com uma grande facilidade, a falta de controle perante o desenrolar da propagação do vírus, bem como perante a probabilidade de o apanhar, mesmo tendo todos os cuidados. Por outro lado, a dificuldade em gerenciar a vida confinados em casa, muitas tarefas para fazer e ter falta de organização pode levar à frustração e, por sua vez, a pensamentos mais disruptivos. O não ter nada para fazer também pode ser facilitador de frustração. Muito tempo parado em casa pode levar à perda de energia e, juntando, à dificuldade em dormir pela preocupação do desenrolar do vírus. Pode ser um grande botão para ataques de pânico e sensação de descontrole. Algumas dicas para lidar com a ansiedade na pandemia. Não ver muitas notícias, uma vez por dia ou só de 2 em 2 dias. Se tiver muita coisa para fazer, criar listas de objetivos reais para fazer todos os dias de manhã e ir fazendo check ao longo do dia. E se alguns ficarem por fazer, não há mal nenhum. Amanhã é outro dia. Se não tiver nada para fazer, tente começar por arrumar a casa, divisão por divisão. Quando se sentir aborrecida ou frustrada, passe para a cozinha e faça umas bolachas. Depois, vá ver aquela série que já queria começar há tanto tempo. Lembra-se daquela prima com que já não falava há tanto tempo? Ligue-lhe para saber como está. Se sentir abafada, vista-se e vá até à rua. Esteja na cidade ou no campo, apanhe ar fresco durante uns minutos
e depois volte para o conforto de sua casa. Tente fazer as atividades sem pensar muito no dia de amanhã. Eu sei que é difícil, mas se não olharmos para a vida muito além e olharmos mais para os objetivos do dia a dia, prometo que os dias passam muito mais rápidos e não tarda a estar a comer um belo gelado com o seu melhor amigo. Eu quero muito, muito, muito agradecer a estas duas meninas que fizeram os textos. Eu sei que o vídeo está muito comprido, mas eu espero que vocês saibam que não estão sozinhos, que existe muita gente que sofre de ansiedade, existe muita gente que sofre de ansiedade e não sabe, e eu espero muito que com estas 10 dicas que eu vos dei e com estes textinhos eu vos possa ter ajudado de alguma maneira, e é isso, maltinha. 1000 beijinhos, não se esqueçam de deixar like no vídeo se gostaram, se querem que eu traga mais vezes temas assim aqui para o canal. Ativem também o sininho de notificações e passem pelo meu Instagram, o meu @ é rafaela.rocha.moa. 1000 beijinhos e fiquem bem. E cuidem de vocês, autocuidado é tudo.